Bem-vindos a mais um podcast do PPGL. Eu sou Yasmin, discente do mestrado aqui no programa de pós-graduação em Letras da UniOeste, e hoje eu estou com duas professoras. A professora Luciane Tomé Schroeder, que é professora do curso de Letras da UniOeste, atuando no campus de Marechal Cândido Rondon, e também nos programas de pós-graduação em Letras, tanto o Prof. Letras quanto o PPGL, no campus de Cascavel. Ela é graduada, especialista e mestre pela UniOeste e doutora em Estudos da Linguagem pela UEL. Sua pesquisa se concentra na análise de discurso de linha francesa, com interesse nos temas mulher, sociedade, desigualdades e ensino da leitura sob uma perspectiva discursiva. É membro efetivo do GEPAD desde 2009. Também estou aqui com a prof. Dantiele Assunção Garcia, professora dos cursos de graduação e pós-graduação em letras da UniOeste. Também estou aqui com a professora Dantiele Assunção Garcia, que é professora dos cursos de graduação e pós-graduação em letras da UniOeste. É licenciada em letras pela Unesp, onde também concluiu mestrado e doutorado em estudos linguísticos. Possui 2 pós-doutorados, um na USP sobre feminismos e redes sociais e outro no PPGL UniOeste sobre a linguagem não sexista. Tem experiência em linguística, com foco em análise de discurso e história das ideias linguísticas, trabalhando com temas como gramatização, arquivos, discurso urbano, redes sociais, feminismos e cibermilitância. Coordenou o programa de residência pedagógica entre 2018 e 2023. Hoje nós vamos falar sobre o processo de autoavaliação do programa de pós-graduação em letras da UniOeste. Tudo bem, profs? Tudo bem, Yasmin. Bom, profs, o PPGL estruturou o seu processo de autoavaliação a partir de documentos da CAPES e da Política de Avaliação Institucional da UniOeste. Quais foram os principais desafios e aprendizagens na implementação desse sistema, dessa sistemática continuada e democrática de avaliação, envolvendo docentes, discentes e egressos? Bom, Yasmin, eu acho que o primeiro desafio que a gente encontra num processo de autoavaliação, né, como esse que a gente desenvolveu, eu acho que é motivar os sujeitos que você cita, então docentes, discentes, egressos, a participar do processo de avaliação do programa. Porque assim, o processo de autoavaliação sempre aconteceu no programa de pós-graduação em letras. Mas o que diferenciou esse, né, que a gente, né, eu e a professora Luciane, né, estávamos, né, trabalhando em conjunto, né, com outras professoras e outros alunos também, foi que esse a gente teve uma sistematização, né, um pouco maior do que os outros que já eram feitos, né. Então, acho que um desafio principal foi isso, levar os alunos, né, os nossos colegas, professores, os egressos, a responderem, por exemplo, os questionários que nós colocávamos para perceber qual que era a opinião, né, qual que era a avaliação que esses sujeitos faziam do programa de pós-graduação, né. Isso, eu acho que a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes, é o engajamento, Isso. né? Conquistar esse engajamento, de forma que as pessoas entendessem que era um processo que elas não iam estar se expondo, mas era um processo para a construção do programa. Um pouquinho diferente do que acontecia anteriormente. Então, a sensação de talvez ter que responder ao questionário, né, deixava as pessoas um pouco constrangidas. Mas será que eu não vou me expor? E aí a gente, né, ter que trabalhar isso, né, com questões, né, que dessem espaço para a pessoa se pronunciar e de alguma forma dissesse, olha, isso aqui não vai ser levado em conta, né, individualmente. Isso aqui é um processo coletivo, né, as questões vão ser somadas, né, para que a gente pudesse estar olhando para o programa, como é que ele estava se movimentando, o que ele já tinha construído e o que ainda era possível construir. Então, esse engajamento eu acho que foi um dos processos mais difíceis. Sim. Né? E é importante, né, Yasmin, ressaltar que esse tipo de autoavaliação é uma demanda que vem da CAPES para nós, né, para os programas de pós-graduação. E é interessante porque o programa olha para ele e tenta pensar os problemas que ele tem, né, as conquistas também que o programa tem, para traçar metas sempre assim para um quadriênio, né, que a autoavaliação nossa, né, desse modo como a gente sistematizou, teve a primeira no quadriênio de 2019, a 2021... E no último quadriênio, que é esse que finaliza agora em 2024,
né? Então, assim, é importante isso, porque é um período um pouco datado, que são sempre os quadriênios, né? Mas o que eu acho importante do que a professora Luciane disse? Essa questão que os questionários elaborados, eles eram anônimos, né? Então, assim, a gente não tinha contato para, né, quem respondeu. A gente tinha um quantitativo de resposta, né? Então, acho que também a ideia de nós conversarmos sobre a autoavaliação, que é um processo que ele é contínuo num programa de pós-graduação, e o engajamento é importante em virtude disso, né? Que a sua resposta, do seu colega, de um colega nosso de trabalho, né, nosso professor, por exemplo, ela é importante para a gente ter esse diagnóstico, né, ter uma foto do modo como o programa está, né, funcionando. E a partir desses atores, né, do programa, né, que é o discente, que é o docente, que é, né, também o nosso aluno egresso, né. E eu acho que tem que destacar, né, o fruto que isso deixou, né, o espaço que essa autoavaliação conquistou de visibilidade, né, de clareza, de exposição, né, então os dados foram publicizados, né, a gente fez um esforço na época muito, muito grande para a construção desse processo, né, nós não tínhamos parâmetros nossos, a gente não copiou nada, né, então foi uma construção, né, bem árdua, difícil. Posteriormente, olhar para essas questões também. Então, foi um processo de grande aprendizado para acho todos. que isso é bonito que a professora Luciane falou, né, Yasmin? Porque foi um desafio também para a comissão de autoavaliação, por exemplo, elaborar os questionários, né? Porque assim, a gente não copiou de nenhum lugar, era pensar também especificamente o que a gente queria saber do nosso programa de pós-graduação, né? Então, foi um desafio grande para nós também isso, né? A gente tinha reuniões semanais, né, nesse primeiro momento da autoavaliação, para discutir questionário, o tipo de pergunta que a gente ia fazer. Vai ser um questionário fechado, vai ser um questionário aberto, qual pergunta cabe ser aberta, qual pergunta que não cabe, né? Quantos alunos a gente quer atingir, os egressos, que é super difícil às vezes, né? O aluno vai embora, né? Ter o contato, como que a gente vai fazer para atingir o egresso? Então, a comissão discutiu muito isso. Então, acho que além disso, do engajamento, né, que a gente precisava, né, desse corpo de atores de um programa de pós-graduação, foi também nosso esse, né? Quer dizer, como comissão, como que a gente elabora uma autoavaliação? Como que a gente constrói isso? Então, a gente buscou, como é que as universidades estão fazendo? Mas não era isso que a gente queria exatamente. E aí foi uma construção, né, Dante? Foi uma batalha. Uma batalha. E foi bonito, porque assim, a gente, vamos fazer o formulário aonde? Vamos usar, né, o que a instituição fornece ou vamos fazer por outros recursos? Não, então vamos fazer pelo que a instituição fornece. Fizemos a primeira versão usando o Midas, né? Então, assim, foi muito legal, acho que isso, né? Como que a gente foi se desafiando, né, a fazer esse processo de autoavaliação. E acho que tem um crescimento pra gente também, enquanto docente de um programa, olhar, né? Porque os dados já eram para nós interpretarmos, né, Yasmin? Então, acho que isso também, porque vocês forneceram os dados, né? Os atores do programa fornecem os dados. Mas quem, né, tentou produzir uma compreensão foi a comissão. Então, acho que isso foi desafiante também, né? E quando a gente tem um resultado, que depois a gente vai discutir, que é o livro, né, da autoavaliação, acho que é um resultado, assim, primoroso. Primoroso. Até eu estava folheando ele, eu falei, nossa, gente, que a gente fez, meu Deus, foi muita coisa. Muita coisa. Então, vocês tinham uma comissão, né, um grupo todo envolvido para fazer esse trabalho, né, um trabalho colaborativo, que com certeza ajudou a fortalecer aí a identidade do PPGL, né, então foi algo feito para o nosso programa. E durante esse processo, teve alguma percepção, algum dado que chamou a atenção de vocês? Quer falar aquele, Lu? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa até, assim. Mas eu estava conversando com a Dante, eu acho que teve uma questão ali que me veio, assim, à memória, das respostas dos discentes, né? E um deles a gente sempre deixou um espaço aberto ao final dos questionários, né? Para que eles pudessem, olha, se nós não contemplamos alguma coisa, você tem esse espaço para se pronunciar, né? E num desses espaços, um discente disse algo como, olha, foi tudo muito bom, está tudo muito bom, o programa é muito bom, mas o meu orientador não, com o meu orientador não. E aí, porque daí a gente tinha a questão dos orientadores respondendo, né, os discentes e tal. Isso é uma coisa que que faz com que, né, fique muito... Assim, tá muito aqui, né? Tá muito aos nossos dedos, porque é essa relação, né? O que um aluno que entra num programa de pós-graduação espera do seu orientador?
O que significa essa relação de orientação, né? Então, esse era um ponto, né, que a gente parou, porque a gente, né, parou e pensa. Por quê? É o fundamento, né? O programa pode ter uma super infraestrutura, ele pode, né, ter todas as questões que são externas, que façam ele funcionar funcionando, mas é aquela relação da orientação e a relação do funcionamento das disciplinas. E essa fala, né, nos toca, porque né, é um momento de pensar, puxa, mas o aluno entra esperando o que exatamente, né, desse processo, né? O professor que está lá, como é que ele olha também para esse aluno? Então, né, é algo que eu lembrei, assim, quando, né, a gente... Poxa, são tantas coisas, né? Mas eu acho que é porque essa toca realmente em algo que é fundamental, que é de fundamento mesmo da construção de um programa. Se não tiver o orientador e o orientando, se essa relação não acontecer de uma forma positiva, quer dizer, não tem trabalho, né? Não tem programa. E do ponto de vista discente, né? Estando aqui como discente, às vezes a gente chega muito perdido mesmo, né? A gente sai da graduação em que tudo é muito uma lista de regras e você sabe exatamente o que você tem que fazer. E a pós-graduação é um pouco mais livre, né? Então, às vezes a gente se sente, o que fazer com essa liberdade e que respostas dar a essa liberdade, porque ela exige, né? Ela não é simplesmente uma passagem de um tempo, né? Legal, profs. E os resultados revelam também percepções distintas sobre infraestrutura, ensino, internacionalização e impacto social. Quais aspectos apareceram como mais convergentes e quais divergências chamaram mais atenção da comissão? Yasmin, ó, eu acho que é importante a gente pensar o momento que foi feito esse questionário, né? Porque a gente fez essa autoavaliação num contexto, a primeira versão dela, num contexto de pandemia. Então, eu acho que esses pontos todos, então, por exemplo, estrutura. A gente não tinha mais estrutura, se a gente fosse pensar, porque estava todo mundo quase fazendo das suas casas, né? Então, eu dava aula da minha casa, o aluno assistia a aula da casa dele. Então, a gente via isso refletido, né? Porque os alunos colocavam assim, né? Eu não sei muito falar, principalmente os que não eram daqui da UniOeste, eu não sei muito bem como que é a infraestrutura da instituição. Por quê? Porque eles não tinham aula naquele primeiro momento presencial. Então, a gente teve turmas que fizeram mestrado inteirinho, principalmente mestrado, né? Online, praticamente, em virtude do contexto da pandemia. Então, acho que isso é importante a gente pontuar, porque, assim, na outra autoavaliação, a gente já percebeu que a infraestrutura tem. O que falta em alguns momentos que eles ressaltam? Por exemplo, assim, faltam equipamentos, mas que a gente já vê que a universidade já adquiriu. O que é isso? A autoavaliação serve para mostrar isso. Então, uma sala de aula não tem o equipamento necessário. Então, a gente aponta, né, para a universidade faz aquisição. Então, assim, o que a gente via de infraestrutura era isso, né? Então, por exemplo, salas precisavam de mais equipamentos, a própria questão da conexão com a internet, reclamavam um pouco. Então, foi coisas que a gente foi percebendo que foi melhorando, né, em relação à estrutura, né? Por exemplo, a própria questão da acessibilidade, alguns alunos colocavam isso, né? Então, hoje a gente já tem o elevador, por exemplo, lá no bloco da sala de aula, mas a gente não tinha antes. Então, esse ponto aparecia. Então, assim, falta um pouco de acessibilidade às salas de aulas do PPGL, porque lá a gente fazia aula lá naquele bloco de sala de aula. Então, acho que era um ponto, assim, que chamava a atenção, mas que a universidade, né, se estruturou para tentar atender isso, que era uma demanda dos alunos. O impacto social, Yasmin, o programa em si é um programa de letras, né, que se volta muito também para as questões do ensino, né, o ensino em termos de... Por exemplo, a gente tem pesquisas no PPGL, né, com comunidades ribeirinhas, em quilombolas. Então, é um programa que, além de ter um impacto social, por exemplo, diretamente no espaço da escola, ele tem também nesses outros espaços, né, simbólicos, que a gente pode dizer. A internacionalização, Yasmin, era um ponto que, nas autoavaliações, os alunos, os docentes e os colocavam como um ponto fraco do PPGL, né, que, assim, tinha poucas bolsas para doutorado sanduíches, poucos, né, programas de cotutela, por exemplo. Então, era um ponto que o PPGL
tenta, né, ele está avançando muito, né, acho que já caminhou bastante para, né, para mais bolsas de doutorado sanduíche, para mais convênios de internacionalização, mas era um ponto que, naquele primeiro momento, era um ponto, assim, fraco do programa. Eram poucos os docentes que faziam, né, eram poucos os alunos que iam para essa mobilidade internacional, né? E pensando aqui um pouquinho, quando você comentou, né, dessa questão da abrangência social, né, de como o PPGL impacta. Então, não é só, como você falou, na questão da educação, mas muitas das respostas que a gente tinha dos alunos era tinha um lado muito positivo da visibilidade do programa no sentido de, né, de eles entenderem a sociedade, sobretudo aqueles, né, mais voltados à educação mesmo, entenderem a importância do programa. Então, eles exaltavam muito a presença, a importância de um programa de mestrado, de doutorado em letras aqui na nossa região. Então, muito valorizado nessa perspectiva. E uma das questões, assim, que eu lembro também, que né, que foi muito citado, era assim, do PPGL se colocar né, ao diálogo com esse grupo externo, por meio de projetos de extensão, né, de outras atividades, coisa que o programa faz em abundância, né? Ele não fere essa questão de voltar para fora. Ele está sempre em funcionamento, sempre oferecendo, né, cursos, e eu acho isso que é fundamental também. Eu lembrei de outro ponto, né, Lu, que a gente ressaltou muito na autoavaliação, que era tentar, né, traçar um perfil socioeconômico do nosso respondente também, né, Yasmin? E isso mostrou que, por exemplo, as bolsas de mestrado e doutorado, de certo modo, era o que mantinha o nosso aluno num programa de pós-graduação. Então, acho que isso também é um impacto importante da gente falar socialmente, né? Porque, assim, as bolsas, elas fazem com que o aluno consiga realizar a sua pesquisa, né? Consiga ter o seu título, que vai, de certo modo, depois permitir que ele ascenda, né, na sua carreira, né? Então, acho que isso também os alunos, né, principalmente os alunos, ressaltavam muito, né? Esse impacto que, né, estar num programa de pós-graduação trouxe para a sua vida pessoal, né? Até porque, assim, como uma universidade não funciona em vista da sua estrutura, se não tiver sujeitos atuando nela, o programa também. Então, quando o aluno tem a bolsa, isso se torna um conforto para que ele possa efetivamente viver a pós-graduação. E isso é uma experiência ímpar, né? Depois que ela passa, é uma outra trajetória, mas dar a condição do aluno, eu não tive essa oportunidade de ser aluna bolsista em nenhum momento, né? Mas eu vi a diferença que isso fazia no próprio engajamento do aluno com o programa quando ele tem a bolsa, como isso é fundamental. O programa não vai se fazer com a estrutura ou só com os professores atuando. Ele precisa do discente, e o discente precisa de um amparo. E o amparo é a bolsa, né? O amparo é a bolsa. Esse amparo financeiro, ele dá a tranquilidade. Sim. Precisa, né? Para fazer a pesquisa. E aí eu acho que é por isso que aí também vem, né, aquela pergunta lá anterior, né? Da própria relação com o orientador. Porque, às vezes, né, em virtude de um aluno que precisa, às vezes, trabalhar muito mais do que daria conta para fazer junto com o mestrado, um doutorado, né, Yasmin? Então, acho que isso marca, né, também. Porque querendo ou não, é um trabalho, né? A pós-graduação é um trabalho, mas se você não tem a bolsa... Você vai fazer um trabalho e mais um trabalho, né? Você falou uma coisa muito importante, é um trabalho, precisa ser visto assim, valorizado dessa forma. Sim. Né? Bom, profs, vocês comentaram sobre o contexto em que esse primeiro processo de autoavaliação aconteceu, que foi o contexto da pandemia de Covid, né? Então, esse contexto atravessou, né, a coleta de dados, afetando a rotina acadêmica, o emocional de professores e alunos e todos os envolvidos nesse processo. Então, de que forma esse contexto impactou na escrita do livro e na interpretação dos resultados pela comissão? A gente vai a gente estava vivendo a mesma coisa que todos estavam vivendo, né? Por isso que eu olhando esse livro, ele, para quem, né, para gente que construiu, a gente estava num momento muito tenso e a gente às vezes pegava respostas das pessoas relatando as suas fragilidades em vista da pandemia, e a gente tinha que fazer o exercício de se distanciar,
porque a gente também estava trancado em casa, também a gente estava longe, né? Se distanciar para conseguir olhar para aquilo, né? Sem que um emocional tomasse conta e justificasse algumas coisas, né? Mas também entendendo que aquele emocional era o que a gente tinha enquanto condição de produção para uma pós-graduação, para estar cursando. Então, eu acho que foi difícil dessa forma, só que eu acho que como a gente estava tão envolvidas com o percurso, a gente esquecia um pouco, né? Eu acho que hoje olhando assim, sabe, Yasmin e Lu, eu achei que a gente fez muita coisa, sabe, assim, olhando e pensando que era esse contexto mesmo, sabe, Yasmin, de que, assim, todo mundo vivia a mesma coisa, né, que era essa pandemia. Claro que alguns negaram que era a pandemia, né, mas assim, a gente tinha, né, teve momentos do Brasil que 5.000 pessoas morriam por dia. Então, a gente lidar com isso é muito duro, né, só que eu acho que talvez o que nos sustentou, eu acho que é o próprio fazer científico, né? Porque foi, de certo modo, a ciência que possibilitou que inúmeras pessoas continuassem a viver. Então, acho que o nosso livro também é um reflexo disso, da nossa aposta que a gente faz no fazer científico na pós-graduação. Né? É um programa de letras, é um programa que olha a linguagem, que trabalha diretamente com os sujeitos, né? Seja no campo das literaturas, das artes, né? No campo da linguística. Então, assim, eu acho que foi isso um pouco que foi nos sustentando, né? Sabendo o quê? De que todo mundo estava nas suas dificuldades, nas suas dores, enterrando entes queridos, né? Porque é isso, a gente enterrou muitas pessoas que a gente amava. Só que eu acho que a gente se apegou à ciência e acreditou que era a ciência que ia, de certo modo, salvar, né, a nossa humanidade. Então, acho que o livro, ele é isso, sabe, Yasmin? Ele é um percurso, e ele chama, né, Percursos em Diálogo. A nossa autoavaliação foi com essa ideia. A gente sempre tentou dialogar, né, com os docentes, com os discentes, com os egressos. Acho que isso é uma característica do PPGL, que é aberto a isso, né, a ouvir o outro. Né? Então, acho que o livro é um resultado de escuta, né? De escuta desses atores, de uma escuta de uma comissão que se reunia, que se empenhou muito, né? Que discutiu, né, que fez idas e voltas, muitas, né, até a gente chegar, né, em acordos. Isso. Não era fácil, porque como a Dante colocou, a gente estava lidando com a expressão em linguagem, né, de uma série de horas de sentimentos, né, mais tensos, horas de elogios, quer dizer, o cuidado de ter um olhar respeitoso com aqueles corpos, né, que a gente buscou, né, ter, foi muito grande. Né? Acho que quando as pessoas falam, vou participar de um processo de autoavaliação, vou responder o questionário e aquilo vai ser lidado maquinalmente, não é assim, não é assim. Né? Quem responde o questionário não faz ideia do que acontece. Não faz ideia, né? E da importância que é aquela resposta e do tratamento cuidadoso e respeitoso que uma comissão dá. E é importante isso que a Lu disse, né, Yasmin? Porque a gente não teve só elogios ao PPGL, né? E assim, não era só o PPGL, né? Porque as nossas perguntas eram pensando no corpo docente, era pensando na estrutura, era pensando na secretaria, era pensando na coordenação. Então, assim, teve críticas para todos os atores, né? Todas as partes que sustentam, né, um programa de pós-graduação. E eu acho que é isso que é importante, né? Os atores que vão responder esse questionário sentirem que eles podem criticar. Né, que a gente vai ter esse olhar cuidadoso de entender a crítica como um processo que vai permitir que a gente melhore o nosso programa de pós-graduação, né, melhore a nossa universidade. Então, acho que é isso que a Lu ressalta, né, esse tratamento respeitoso, cuidadoso, porque é isso, a gente está acostumado mais com o elogio, mas quando vem a crítica, a gente precisa também entender o que é essa crítica, né, como que a crítica ela vai impactar, né, positivamente o programa. Então, acho que é importante isso, acho que para ficar esse convite também, né, Lu? E as críticas e os elogios estão todos aqui. Sabe, eles não foram, assim, as respostas abertas, onde os sujeitos podiam se pronunciar, estão aqui, estão registradas, né? A gente tinha que parar e falar, puxa,
E às vezes, né, dava aquele, puxa, né, pô, Tô fazendo pegou, tanto, né? pegou, né, pegou essa daqui, o que tá acontecendo, olha aqui, né, e a gente foi trabalhando isso também, né. É. E eu acho que entra também o olhar de saber interpretar se aquela crítica veio de um lugar realmente de uma crítica construtiva, Sim. ou se veio também de uma pessoa que tá machucada e fez uma crítica, né? Porque a gente Exato, critica por muitos sim. motivos, Sim. né? Nem sempre é uma A crítica que depender vai do ser... momento, né. Exato. Mas é um processo, imagino, desafiador, né? Receber e interpretar todas essas respostas. Bom, e ainda falando sobre o livro, mas também sobre o processo de autoavaliação, né? O capítulo final, ele apresenta algumas recomendações, possibilidades, sem fechar um plano de ação. Então, quais direções vocês consideram mais urgentes para o futuro do BPGL e que podem gerar transformações significativas para os próximos anos? Que pergunta, né? Pois é, porque a gente está assim, neste momento aqui, né? Nesse momento aqui. Eu acho que o programa, ele não vou dizer que foi por conta da autoavaliação, mas a autoavaliação foi um marco que permitiu que a gente tivesse uma materialidade que falasse, olha o que está dizendo, né? Olha esses gráficos todos, olha esses números. E o programa, ele cresceu demais, ele se fortaleceu muito, né? Ele é um programa de muito respeito, e isso se deu pela forma como eu acredito, né? Que foram acolhidas as críticas, foram vistas as suas necessidades, e de uma forma muito tranquila de quem esteve à frente da coordenação. A Daniele ficou um bom tempo, né? Foi assim uma grande coordenadora, soube lidar, né, com um problema grande que foi o da pandemia, né, de uma forma muito humana, conseguiu, né, não fazer o programa as pessoas dispersarem, mas, né, se alinharem, né, comungarem aí as suas questões. Então, acho que olhar para o PPGL na época deste momento e olhar para o PPGL hoje, eu vejo assim de um crescimento imenso, né? De um fortalecimento, de um programa que tem um respeito muito grande, né? E eu acho que isso é só motivo de orgulho para os alunos que ali estão, que saem dali, né? Pelo esforço, né, de um grupo de professores, assim. E eu acho que, né, não sei se não consigo recuperar exatamente, mas, né, era uma série de questões que eu acho que o PPGL hoje não enfrenta mais, de infraestrutura, de falta de algumas coisas, assim, né, mais pontuais, administrativas. Eu acho que isso, né, Eu acho que sanou muitas sanou coisas, muito, né? Principalmente de estrutura. Eu acho que infraestrutura, a universidade acabou investindo muito nisso. Então, acho que hoje as salas de aula, né, com toda a tecnologia, esse espaço, por exemplo, de podcast, a gente não tinha, isso né? aqui De divulgar, né? Vir divulgar um programa de pós-graduação. Então, acho que isso fez, né? Fez a partir daquele momento, né, Yasmin? A gente apontando, por exemplo, que isso precisava. Eu acho que agora, né, Lu, acho que um ponto é tentar manter essa excelência que o programa chegou, né? Porque assim, a gente está num programa, né, nota 5 na última quadrienal, né? Em janeiro sai a nova avaliação, mas até a última quadrienal nosso programa é um programa 5, né? É um programa que tem um impacto social nacional grande, né? Então, acho que é isso. Acho que talvez né, uma projeção para o futuro é essa tentativa de manter um pouco assim, sabe, Yasmin? Eu acho que fazer esse livro, essa autoavaliação num contexto de pandemia, acho que a Lu trouxe um ponto bonito, né? Que assim, a gente, de certo modo, conseguiu manter a unidade que tinha o PPGL e motivar as pessoas a responderem, né, a participarem da autoavaliação num contexto de muita dor. Tava todo mundo sofrendo, gente, né? Era um momento muito difícil. Então, acho que se a gente conseguir isso, acho que talvez um desafio às vezes é isso, porque a gente meio que, né, passou a pandemia, né, a vida seguiu, meio que, né, se diluiu um pouco, talvez, os sentimentos, mas eu acho que talvez isso, o PPGL, ele tem algo de que uma força,
de trabalho muito grande, né? Que é o que torna ele excelente nisso, né? Por isso que é um programa nota 5, né? Porque todo mundo se empenha. Né? Então, por exemplo, né, vocês, Yasmin, com a ideia de fazer um podcast, quer dizer, esse envolvimento dos alunos em projetos de extensão junto conosco, né, os professores, né, que também se empenham, por exemplo, buscando convênios de internacionalização. Então, acho que talvez, né, Yasmin, para o futuro, acho que é isso, tentar fazer com que essa identidade do programa também não se perca, né? Essa identidade de que é um programa que, nos momentos mais adversos, né, conseguiu atender demandas, às vezes externas, porque a autoavaliação é uma demanda que vem dos nossos órgãos, né, de fomento, os nossos órgãos avaliativos, né? E a gente conseguiu fazer no momento, né, num contexto tão difícil. Então, acho que seria isso, assim, que eu penso agora, né? E eu acho que o investimento na infraestrutura deve sempre acontecer, né? Mas eu acho que talvez esse investimento no que é do humano, eu acho que seria, assim, algo pra gente pensar no futuro, né? Eu acho que eu ainda acredito, assim, que é isso que faz o programa, né? É isso. Né, não perder isso, nessas relações de respeito, né, as relações de pesquisas que se encontram, né, que se estabelecem, que levam ao público, né, pessoas mais, né, assim, professores, eu vou falar né, professores atuantes nas escolas também mais engajados com o fazer pesquisa, com fazer um ensino também diferente, e não se faz isso sem o processo de educação da pós-graduação. É um processo fundamental, né, para a caminhada, assim. A gente sabe que, infelizmente, não se atende a todos, né, mas ele faz uma diferença fundamental. Então, o PPGL foi se construindo assim, tem aqui nesse livro, assim, todo um desenho desse quadro, tem vários desenhos, inclusive, né? Sim, vários gráficos. Muitos gráficos, então é interessante, assim, acompanhar, né, o desenrolar, mas é isso, acho que a Dani falou, o programa é isso, né, o programa é feito de pessoas, né, dos dois lados. Né? E olhar para Yasmin assim, né, com o sorriso e os olhos assim brilhantes, diz, nossa, que legal, né, você estar aqui, que legal teus colegas, né, e todos uma honra vocês. Estar aqui com vocês, profs. Nós que agradecemos. E então esse processo de autoavaliação, ele aconteceu num primeiro momento nesse, né, contexto de pandemia, a comissão elaborou, mas é um projeto contínuo, isso, né? Isso, Yasmin, porque assim, como uma demanda mesmo que vem, né, dos nossos órgãos, né, de avaliação, é um processo que ele precisa acontecer no programa todo ano, né? Então, a autoavaliação ele é um processo anual, né? Aqui a gente tem a sistematização, que a gente ainda não comentou, de 4 anos, né? Então, a sistematização de um quadriênio, né? Então, por isso, então são os alunos, os docentes, né, os egressos respondendo, né, esses questionários o ano todo. Mas não é só via questionário, né? Então, a gente fez eventos falando sobre autoavaliação também, né? Quando a gente teve o resultado inicial, a gente apresentou também esse resultado, fizemos um relatório sobre... O livro foi, né, o produto final desse primeiro processo, né, Yasmin? Mas depois, no segundo processo, a gente teve um capítulo de livro, né, que aí foi... É um capítulo longo, inclusive, ele tem umas grande. quase 20 páginas, bem completo também. Isso, que aí foi num livro, Yasmin, que é sobre os 20 anos do PPGL, né, uma edição de comemoração dos 20 anos do programa de pós-graduação, que aí tem o resultado da avaliação do quadriênio passado, né, que é esse quadriênio que a gente fechou com a nota 5 na avaliação. Então, a gente começa agora esse novo quadriênio, né, que vai até 2028. Né? Então, por isso que é importante você fazer essa pergunta, né, para todos, né, os nossos, né, alunos, professores, colegas, né, egressos, entenderem que, assim, é importante a participação. Porque a gente precisa saber, assim, o que precisa melhorar. Porque às vezes eu falo assim, ó, eu falei aqui, a infraestrutura eu tô achando que tá bom. Mas você, como aluno, vai falar assim, não, prof, não tá bom, não, tá faltando isso, aquilo. Ah, não, melhoramos a relação com os orientadores, mas ainda falta isso, aquilo. Né, os orientadores também, não, mas o aluno tá deixando a desejar nisso, naquilo. Então, acho que o processo, ele é importante para isso também, para que a gente, né, Yasmin, não estacione achando que o programa, por ser muito bom, já tá bom.
Não, ele é muito bom, mas pode ainda melhorar em vários aspectos que às vezes, assim, eu como professora não estou enxergando, né? A coordenação às vezes também não enxerga porque está na coordenação e você como discente enxerga. E às vezes o contrário também, né? Eu enxergo coisas que vocês não veem. Então, acho que é isso que é importante, né? A gente não estacionar no que a gente acha que tá bom. Então, a autoavaliação permite isso, né? Detectar os pontos fracos, os pontos fortes do programa, né? Pensar nos fazer um planejamento estratégico, traçar onde eu quero chegar com esse programa ainda, né? Acho que é isso, né, Acho que Lu? é. Então fica aí o incentivo, né, tanto para os nossos docentes quanto para os nossos discentes e egressos, que respondam esses questionários, né, não ignorem os e-mails, as mensagens, né, não leva tanto tempo e faz com certeza uma grande diferença responder, Sim, né. Com certeza. Então, profs, muito obrigada pela participação e obrigada também a quem nos assistiu. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Obrigada. Yasmin.